Vamos lá, vamos falar sobre ansiedade? Minha amada, quando nós falamos sobre ansiedade, nós geralmente ouvimos as mesmas coisas. Faz respiração, tenta controlar o teu emocional, faz uma caminhadinha, faz técnicas de relaxamento e tantas outras coisas que são muito comuns, que servem de forma paliativa. Mas o que muitas vezes não te falam é que essas coisas são passageiras. No momento em que você está ansiosa, isso até pode acalmar, até pode colocar ali uma peneira, né, sobre o sol, mas na verdade não resolve de fato o problema. Por isso, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo 3 principais passos para que você de fato entenda a tua ansiedade e consiga vencer com isso. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta, sou teóloga também, e nesse canal eu te ajudo a de fato melhorar o teu emocional e o teu espiritual no dia a dia. Eu lembro muito bem quando a primeira vez eu fui morar em uma cidade um pouco maior, numa cidade grande, Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre pode até comentar aqui nos comentários. E eu fui dirigir. Finalmente dirigi. E minha gente, eu tinha um medo de dirigir, mas assim, ó, um medo, um pavor. A primeira vez eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o carro, coloquei as mãos no volante, as minhas mãos estavam suando, mas suando de tal forma que eu já estava toda encharcada. E eu estava com muito medo de simplesmente sair com o carro, bater em alguém ou algo acontecer. E eu estava tendo ali uma crise de ansiedade ou então um estado ansioso até então chegar a uma crise. E o que eu muitas vezes não entendia é que deixar de dirigir não iria me fazer melhorar da crise, mas iria fazer eu fugir do problema e fazer com que aquele problema fosse ainda maior. Então, você que quer vencer a ansiedade, o primeiro passo é você de fato enfrentar o problema. Então, você que quer de fato vencer a ansiedade, você precisa enfrentar o problema. Você não pode correr do problema. Quanto mais nós corremos ou nos afastamos ou queremos distância daquilo que nos faz mal, daquilo que está causando a ansiedade e que pode até nos colocar a risco de vida na nossa mente, porque a gente cria todo um cenário, mais aquele bicho-papão ele vai aumentando, ele vai cada vez tomando conta, ele vai te dominando cada vez mais. A ansiedade, ela geralmente começa ali aos poucos e ela vai tomando forma e cada vez ela vai te dominando mais. Se você foge disso, você não consegue analisar a ansiedade, você não consegue saber o que está acontecendo contigo. Então, saiba que se você enfrentar a ansiedade, você não vai passar mal no sentido de ter um ataque cardíaco. Simplesmente, muitas pessoas vão para o médico antes mesmo de estarem mal, porque elas têm medo de passar mal. A palpitação no coração e tantas outras coisas, ou até mesmo um estado constante ansioso. Muitas vezes é pela falta de enfrentamento. Você assume aquela emoção para ti, você assume como se aquilo fosse a maior verdade do universo, e aí você, assumindo esse sentimento, essa sensação, você vive mastigando e ruminando essa ansiedade. Então, qual é a melhor forma? Enfrente ela. O que eu estou sentindo? Eu tô percebendo que eu tô começando a ter sudorese, tô começando a suar. Eu tô percebendo que minha mente tá muito agitada. Eu vou tentar respirar. Aí sim, é importante a respiração. Eu vou tentar perceber o que tá me causando isso. Será que é a situação, por exemplo, que eu tô tentando dirigir e eu não tô conseguindo? Será que é uma outra situação de uma palestra ou de algo que eu preciso fazer, falar com o meu chefe, ou falar com o meu marido, ou lidar com um problema, ou lidar com a questão financeira da minha casa, ou lidar com problemas familiares? O que é que eu não estou conseguindo resolver e que a ansiedade, na verdade, ela está me apontando o dedo para aquilo? Então, quando você enfrenta a ansiedade, enfrentar, gente, não é simplesmente dizer assim, eu não posso ter crise, eu não posso ter crise, eu não posso ter crise. Porque se você ficar pensando, eu não posso ter crise, você vai ter uma crise. Por isso que enfrentar a ansiedade é olhar para ela, olho no olho, entende? Face a face, e perguntar para ela o que é que você está me mostrando. E aí o segundo ponto é você de fato conseguir identificar a raiz. Quando você enfrenta e olha face a face para a ansiedade, e assim, acredite em mim, é possível, tá? É possível. Várias das minhas alunas estão fazendo isso, estão vencendo a ansiedade. Tem, assim, por exemplo, tem um caso de uma aluna minha, a Geisa. Ela tinha ansiedade há 6 anos. A vida dela era ansiedade. Desde a adolescência, ela tinha crises e crises e crises intermináveis, diárias de ansiedade. E um dos processos que ela fez foi seguir esses 3 passos. Mais
sobre isso, inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você tem acesso a todo o processo de como vencer isso, né? Como conseguir restaurar a tua vida e alcançar equilíbrio emocional. Então, depois que você tem esse enfrentamento, que você olha de fato para ela e percebe que, na verdade, ela tá querendo te mostrar algo que você não quer ver, que você vira o rosto e você não quer ver de forma alguma, você vai se perguntar: da onde isso está vindo? Qual é a raiz? Preste atenção. Somente fazer respiração, somente fazer técnica de mindfulness, somente ficar nessas questões paliativas, isso vai te ajudar momentaneamente? É óbvio que vai. É óbvio que momentaneamente você vai se sentir mais relaxada, vai se sentir mais calma e vai se acalmando. Mas, se você não encontra a raiz, constantemente você vai sentir de novo e de novo e de novo a crise. De novo você vai entrar em estado de alerta. Isso acontece muitas vezes por quê? Quando nós somos criança, na nossa criação, a forma como os nossos pais nos criaram, se eles de fato não nos possibilitaram um ambiente seguro, de proteção, de provisão e muitas vezes também de propósito, quando eles falharam muitas vezes na criação, no sentido de ter muitas preocupações, você quando criança teve que se preocupar com coisas muito além daquilo que era a tua responsabilidade, a tua idade, né? Então, nesse sentido, quando você precisa ficar antenada, porque o pai e a mãe estão brigando, ficar antenada, porque você percebe que tá tendo problemas financeiros e você precisa de alguma forma ajudar de alguma maneira os teus pais. Se você percebe que você precisa ficar entre o pai e a mãe, porque senão eles vão se separar, ou algo tá acontecendo, você precisa sempre ficar alerta. Esse estado de alerta faz com que, na nossa infância, a amígdala cerebral, que fica dentro do sistema límbico, embaixo, na verdade, do sistema límbico, ela fica hipersensitiva. É como se fosse uma massinha de modelar, entre aspas, onde ela vai se moldando conforme a necessidade. Essa modelagem faz ela ficar moldada de uma determinada forma que na vida adulta você vai sempre ter hipersensibilidade nessa região. Então, tudo que acontece você precisa ficar antenada, você precisa se proteger, você precisa estar atenta o tempo inteiro. E esse estado de ficar atento o tempo inteiro faz o teu corpo, o teu organismo produzir muito cortisol. Esse cortisol elevado a longo prazo vai fazer você ficar em estresse constante, em ansiedade constante e vai levar futuramente até uma possível depressão. Lógico, não funciona necessariamente dessa forma, mas para você entender como as coisas vão se acarretando e como até mesmo o teu corpo vai somatizando, trazendo dores musculares, dores de cabeça, enxaqueca, problemas de insônia e todas as outras coisas que vêm surgindo aí, problemas de pele inclusive, quedas de cabelo, problemas nas unhas, enfim, tantas coisas acontecem por conta de muitas vezes nós não entendermos que a ansiedade é um dedo apontado para um problema muito maior que a gente precisa resolver, que nesse caso seria, por exemplo, você tratar a questão dessa insegurança desde a vida lá atrás na tua infância, que se expressa hoje na vida adulta, onde você sempre precisa ficar se protegendo, sempre precisa ficar criando essa proteção, essa máscara ou essa armadura em você. Por isso você precisa se antecipar às coisas. Então, tratando essa ferida do passado, de desproteção, talvez de abandono, talvez até de rejeição dos pais, você vai conseguir tratar a ansiedade. Logo, você percebe que o problema nunca foi a ansiedade, mas o problema era uma ferida não curada. Consegue compreender? Todas essas questões, elas são muito importantes e você precisa estar antenada a isso. Caso contrário, você vai estar olhando para o lugar errado e tentando tratar a questão errada. E agora a última questão, a mais importante, na minha opinião, em relação à ansiedade, que é simples, e por ser simples talvez seja mais importante porque é aquela que você pode fazer de forma imediata, colocar em prática. Mas antes disso, se você quer saber mais assuntos sobre isso, saber mais sobre a questão da ansiedade, clica aqui embaixo no link do Mulher Restaurada. É um curso onde eu acompanho você durante um ano também, onde você pode de fato vencer o teu processo emocional de ansiedade, de feridas do passado, trabalhar de fato questões emocionais desde a raiz até você produzir novos frutos. Se você quer saber mais sobre isso, é só clicar aqui embaixo ou então o primeiro comentário desse vídeo que eu também vou fixar ele lá para você. E por fim, o nosso terceiro ponto é: de forma alguma use açúcar como primeira refeição do dia. Sabrina, como assim?
o açúcar ou, enfim, carboidrato simples, pão branco, tudo que provém de farinha branca, que tem rápida absorção no organismo, ele se transforma em glicose no sangue. Essa glicose, como primeira refeição, faz você, vamos imaginar assim, você tá vindo aqui tranquilamente. Quando você ingere açúcar, a tua glicose dá um pico muito elevado. Você se sente bem, você se sente potente, você se sente satisfeita, você tá bem naquele momento. No momento que acontece isso, logo depois de alguns minutos, há uma queda brusca. E nessa queda brusca, pela falta de glicose, o teu corpo ele vai sentir falta dessa glicose. Então ele vai reagir de algumas maneiras, como por exemplo, sentimentos de vazio, ansiedade, sentimentos até depressivos, uma angústia, um negócio assim do tipo, as coisas não estão legais, parece que eu não tô fluindo, parece que eu perdi o foco, as coisas não estão indo pra frente. E aí você vai sentir a necessidade de novo, preencher aquele vazio com mais doce ou com alguma outra fonte de dopamina, seja nas redes sociais, seja qualquer coisa que faz você procrastinar, inclusive. Aliás, se você quer um vídeo sobre procrastinação, escreve aqui embaixo que daí eu posso preparar ele pra ti. Só que percebe como todas essas coisas estão interligadas? Então a melhor coisa é você de fato ingerir alimentos saudáveis. Ingere uma proteína, ingere uma fruta que não tem alto índice de açúcar e isso vai fazer com que você tenha uma estabilidade. Caso contrário, esse pico de glicose no sangue ele somente normaliza depois que você volta a dormir. Então, muito provavelmente isso vai acontecer somente à noite. Você vai passar o dia tendo aquela sede insaciável de algo e aquele vazio, aquela depressão que você não vai conseguir aprender a lidar e você vai achar que você tá mal por conta de várias outras coisas, quando na verdade é apenas uma questão de alimentação. Meu amado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele com alguém que de fato você percebe que tem ansiedade, porque essas dicas são valiosíssimas. Agora nós sempre teremos vídeos aqui no canal. Um beijo no teu coração, aproveite esse conteúdo e até a próxima!